E aí, vamos falar sobre as orações coordenadas sindéticas, que é aquele segundo tipo do período composto por coordenação. As orações coordenadas sindéticas, elas são divididas em 5 tipos. Ou elas são aditivas, ou adversativas, ou alternativas, ou conclusivas, ou explicativas. Essa tipificação, essa classificação vai depender do tipo de conjunção que aparece ali, do tipo de síndeto, tá? Daí o nome sindética. Lembrando que o que vai prevalecer é a ideia que a segunda oração expressa. A ideia prevalece sobre a classificação que aparece na gramática para o tipo de conjunção coordenativa. Então a gente vai ter que sempre analisar a ideia expressa, porque em língua portuguesa a gente sabe que o contexto pesa mais do que uma simples classificação que você memorizou. O primeiro tipo são as orações coordenadas aditivas, são aquelas que expressam uma ideia de adição, uma ideia de soma. Uma ação se soma a outra. Veja o exemplo. Ricardo não telefonou para o pai, nem veio à festa de aniversário. Ora, você tem duas orações ali em que uma se soma à outra. Nem veio à festa de aniversário é como se eu dissesse e não veio à festa de aniversário. Você tem uma aditiva, a ideia de adição, de soma. Então, como eu falei, além de nem ser uma conjunção a princípio aditiva, eu tenho a ideia de adição, a ideia de soma. A ideia prevalece. O segundo tipo são as adversativas, são aquelas orações que vão expressar uma ideia de oposição, de contrariedade, de algo contrário ao que foi dito na primeira oração. Olha essa. Rafaela tem o cachorro, mas não cuida dele. Rafaela tem o cachorro, ótimo, mas não cuida dele. Então, o fato de ela não cuidar é uma contrariedade, é uma oposição. Então, a segunda oração é uma coordenada sindética adversativa porque expressa oposição. O terceiro tipo são as orações coordenadas sindéticas alternativas, que expressam uma alternância. Ora, toda vez que eu expresso uma alternância de alguma coisa, eu também expresso uma exclusão, porque ao escolher uma coisa, eu excluo a outra. Então, também eu tenho aí a ideia de exclusão. Veja o exemplo. Ora, eu vou ao cinema, ora eu vou ao teatro. Perceba que eu tenho uma ideia de alternância, mas também uma ideia de exclusão. Por quê? Se eu vou ao cinema, eu não vou ao teatro. Se eu vou ao teatro, eu não vou ao cinema. É muito comum nas alternativas essa repetição de ora a ora, seja, seja, nem, nem. Quando você há uma repetição de conjunções, a tendência é ser alternativa já, de cara. Nas orações coordenadas sindéticas conclusivas, nós temos aí o nome já de estudo, nós temos a ideia de conclusão. Mas o que é a conclusão? É o fechamento, né, de um raciocínio lógico, quase que matemático. Então, usando aí uma frase do racionalista Descartes, penso, logo existo. A segunda oração, logo existo, conclui uma questão da primeira, né? Conclui o pensamento lógico da primeira. Para existir, eu tenho que pensar. Penso, logo existo. É uma ideia de raciocínio lógico. O último tipo é a oração coordenada sindética explicativa. O nome também já diz tudo. Ela expressa uma explicação em relação à primeira oração. Veja, Elisa não vai à escola porque ficou doente. Porque ficou doente, a segunda oração expressa uma explicação da primeira. Então, eu vou me ligar aqui na ideia, a ideia de explicação, como na outra eu tenho a ideia de conclusão, que é uma ideia de raciocínio lógico. Tem que ter cuidado para não confundir as duas. Conclusão é o fechamento de um raciocínio lógico. Explicação é uma informação adicional que você dá em relação à primeira oração. São esses os 5 tipos de orações coordenadas sindéticas, ou seja, aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva, né? A ordem aqui não importa, eu posso memorizar de uma outra forma. Espero que tenham gostado, tenham aprendido a diferenciar esses 5 tipos. Vocês verão um outro vídeo em que eu faço a diferença entre o pós explicativo e o pós conclusivo, porque tem um detalhezinho ali que precisa ser aprendido, ok? Espero que tenham gostado, deixa aí o like, um abraço.